Fala pessoal, eu sou o André, nós estamos mais uma vez com o nosso podcast Famílias Raras e hoje nós estamos no episódio de número 3 e eu tenho um casal nota 10 de amigos aqui que vão poder dividir a mesa. Eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado aí com compartilhar deles, vai ser um podcast rico aí de informação, fique com a gente. Mas antes eu queria te fazer um convite, né, a compartilhar com o maior número de pessoas o nosso canal. Eu tenho certeza que vão ser ricamente também, como você aí, abençoados com essa compartilhar de vida aqui. Vai ser muito bom. E se você não nos segue no canal, siga no nosso canal também, porque você vai ter aí vários podcasts para poder assistir e acompanhar aquilo que nós estamos desenvolvendo. Como vocês já sabem, né, o podcast Famílias Raras, ele vem para trazer informação, uma palavra que venha abençoar a vida das pessoas que estão aí, né, que tem uma criança especial, uma família rara, uma palavra também de informação, né, com algumas pessoas que vão poder contribuir aí com cada um de vocês, com a área técnica e também, né, ser uma voz para fomentar e também ser uma voz que vai brigar pelas causas das famílias especiais. Então, nos sigam nas redes sociais, lá no Instagram também, Famílias Raras Podcast, e compartilhe com o maior número de pessoas. Vamos fazer com que esse podcast ele literalmente se viralize e chegue, né, nas pessoas que precisam. Um desses podcasts eu trouxe um número aqui muito importante. Hoje nós temos aí cerca de 6,7% da população brasileira com algum tipo de deficiência. Isso representa em torno de 13,2 milhões de pessoas. Então nós vamos aí, né, de alguma forma, poder contribuir para cada uma dessas pessoas, para cada uma dessas famílias aí, com um conteúdo que vai realmente edificar, conteúdo que vai poder dar suporte, uma palavra que vai poder, né, alimentar aí, né, a fé, a esperança de cada um de vocês. Então, hoje, né, com Evandro e a Claudinha, né, um casal aí de amigos, né, que a gente conhece. Não vou falar quanto tempo, né, gente, porque senão vai denunciar a minha idade aqui, já deixa os cabelos brancos falar por si só, né? Mas que bom poder estar com vocês, sintam-se em casa, né? Eu tenho falado para todo mundo, né, nós somos famílias raras, né? E é um prazer poder dividir com vocês hoje a mesa, poder ouvir um pouquinho da história de vocês. Eu tenho certeza que várias pessoas irão, né, ser ali ricamente, né, impactadas por aquilo que vocês vão contribuir conosco. Então fica à vontade, eu queria que vocês se apresentassem, a Evandro, a Claudinha, e a gente vai aí, né, poder bater esse papo show de bola aí. E você, por favor, compartilhe aí, né, com o maior número de pessoas. Eu tenho certeza que eles serão impactados aí. Com certeza. Então, inicialmente, obrigado, né? Meu nome é Evandro, esposo da Cláudia. Daqui a pouco a gente apresenta a nossa família, né? E estou muito feliz aqui, com certeza, um momento de poder formar aqui acho que uma rede de ajuda, né? Então, apoiar o projeto, mas principalmente divulgar para que as pessoas tenham consciência de que não estão sozinhas, né? Então, acho que talvez a nossa história aqui possa contribuir com outras famílias. Que bom. Eu sou a Cláudia, esposa do Evandro. E realmente estamos muito felizes de estar aqui, né? Muito felizes de poder fazer parte desse movimento, né? Eu acho que, como você comentou aí, existem muitas pessoas que precisam de apoio, não só de apoio médico, mas também do apoio de edificar a vida, né? A gente vive momentos bem complicados quando a gente fala de uma criança especial, ou de uma doença rara, de alguma coisa dentro da família. Tenho 4 filhos, né? O Felipe, meu filho mais velho, e entre o Felipe e o Gabriel, nosso filho mais novo, eu tive 2 gestações. Danielzinho, que nasceu especial e tá com Deus, e também tive uma outra gestação também, que seria uma criança especial, mas que eu tive um aborto natural com 4 meses. Então, um pouquinho da nossa família, a nossa história. E estamos na fila de adoção aí para poder trazer para a gente mais algumas crianças que precisam de amor. É isso aí. Vocês viram que a nossa história, né, se comunica, né, se conecta, né? Isso é bom, né? E a gente está realmente com esse intuito de poder compartilhar e contribuir, né, com essas famílias, né, que têm vivido esses momentos que nós vivemos, as dificuldades que nós passamos, né? E que a gente possa realmente também compartilhar. Né? Mas antes, né, fazer um merchandising aqui dos meninos.
o Evandro, mas a Cláudia, eles são um dos proprietários aí do Brasil por dentro. Gente, se você gosta de queijo, se você gosta de um bom queijo, na verdade, não é qualquer queijo não, né, mano? É um bom queijo, né? Selecionada, curadoria. Um azeite, né? Brasileiro. Vou abrir só para você ver. Você pode aí, né, entrar nas redes sociais, fazer o seu pedido, né, do clube, né, de assinaturas também. Você pode receber aí na sua casa. Gente, eles mandam até para fora do Brasil. Se por acaso você manda, entra em contato, lá que eles vão dar um jeito de fazer chegar para você aí, né? Mas aqui, né, nós estamos aí com esse box aqui. Gente, eu não sei quem vai ser o privilegiado comigo, mas já me falaram aqui no offline que é excelente essa edição, né? Acho que nós estamos precisando pedir a nossa, né, meu bem? Nós estamos atrasados aí. Mas segue lá nas redes sociais deles e você vai poder ter mais informações, vai entender um pouquinho, né, dessa aula de queijo que nós tivemos aqui com o nosso parceiro Endo lá no Nós Pode, quando trouxe aí a Cláudia, mas o Marcos, né? Passaram Curador, né? o O curador. curador do projeto. Gente, Que é quem viaja. você vai entender que queijo é muito mais do que aquele queijo frescal que a gente às vezes tá conhecendo, não é mais? São parceiros nossos, são amigos aí e que bom, né? Mano, ajuda eu aí, que é mais fácil. Tá mais acostumado com a Cláudia aí. Mas, bora lá, né? Compartilhar um pouquinho, né? Quando a gente começou a falar de projetos, eu lembro que eu acho que eu compartilhei primeiro com a Cláudia, né? A gente estava vivenciando, né, a nossa fase com o Samuel, a Cláudia conheceu ele também. A gente passou um pouquinho daquilo que era o projeto, isso estava muito distante de tornar uma realidade que ela se tornou hoje. Né? Hoje a gente pode dizer o projeto é uma realidade, né? Hoje, além de nós já ajudarmos pessoas, mas a gente vai vendo, né, tomando uma proporção, se tornou um podcast, está organizando a ONG, né? A gente está, né, com o Endo e está organizando toda a parte de rede social, de site, enfim, a gente vai, né, incorporando. E eu lembro que foi interessante, eu falei para o Marino, como que as nossas histórias se conectaram, né? Eu creio que tudo tem um propósito, tem um porquê, né? Tem um amigo nosso que diz que é as Jesucidências da vida, né? Deus nos colocou realmente para poder desbravar. Então, primeiramente, eu quero agradecer vocês por fazerem parte, né, do Famílias Raras, junto conosco, e nos ajudar a desbravar. E vamos contar um pouquinho, né, como é que foi para vocês, né, esse tempo, essa vivência que vocês tiveram, né, das duas crianças, né, como é que foi receber essa notícia, foi na gestação, conta um pouquinho para nós como é que foi aí. Vamos lá. Nós temos o Felipe, né, que vai fazer 11 anos agora, o mês que vem, abril. Gente, e joga, né? Poker que não é brincadeira, viu? Pensa no menino que é inteligente, velho. Joga e dá show. Agora Xadrez. ele tá dando show. Ele deu um checkmate no pai com 4 jogadas. Olha só. Os deixei, dois não, de eu não vi TI, cabeção, menino de 4 anos já deu o checkmate. 10 anos com 4 jogadas, verdade. Mas... E eu tive uma gestação muito tranquila. A mesma gestação que eu tive do Felipe e do Daniel também foi uma gestação muito tranquila. Daniel nasceu, era 9 e pouco da manhã, numa cesárea. Foi pro quarto comigo. E 5 horas da tarde, quando a pediatra passou para vê-lo, ela levou ele para ver. E ela voltou sozinha, dizendo que havia levado ele para UTI. Ele passou as primeiras horas ali comigo. Então, assim, o Evandro não tava. O Evandro tinha ido em casa nesse horário. Tomar banho. Então, umas coisas, já tinha ido pro quarto, tava tudo bem. Foi uma notícia bem difícil, assim. Ela explicou que ele tinha... A princípio, ela não sabia o que era, né? Ela falou que ele tava com um sopro, que ela tinha identificado um sopro no coração dele pela manhã, mas que ela achou que fosse fechar ao longo do dia, e a hora que ela examinou, esse soprozinho ainda não tinha fechado, e ele já não estava... Ele tava com uma respiração normal, mas ele já estava com cianose, né? Então, o lábiozinho um pouquinho roxo, a pontinha dos dedos já mais roxinha. E aí começa uma saga, né? Uma luta, um desespero de mãe recém-operada. Eu acho que eu liguei pro Evandro num desespero já. E, enfim, o Daniel foi internado. Naquele dia mesmo, por volta de umas 10 horas, o Dr. João fez um exame cardíaco e identificou que ele tinha uma malformação. Ele nasceu com
atresia da válvula pulmonar, então ele não fazia a troca Uhum. de oxigênio, né, do oxigênio no sangue, e eles entraram com uma medicação que conseguiria Uhum. manter. É uma coisa que a gente Mantinha descobre, aberta, né? tudo que a gente descobre que a gente não sabe, né? Eu Uhum. falo que a gente, quando lida com coisas que não são tão comuns, a Uhum. gente acaba É. estudando isso. Toda criança, quando dentro do útero, ela, Uhum. ela é uma criança que não faz o uso dos 4 ventrículos no coração. Uhum. Existe um canal por fora, né? E o que essa medicação faz é manter esse canal fazendo a troca aberta Uhum. por fora. Óbvio que ele não poderia viver a vida inteira com essa medicação, então ele teria que passar pelas cirurgias, que Cirurgias, foi o né? que ele passou, mas essa medicação foi o que conseguiu manter ele fazendo a Uhum. troca de oxigênio dentro do sangue até ele esperar a cirurgia nesse processo. E aí começamos um processo de para onde vamos levar, né? Porque Uhum. até então a gente não tinha uma decisão. A gente sabia que ali no Santa Clara ele não poderia ser operado, não tinha um Uhum. especialista. E a gente começou a olhar a opção de levar para São Paulo. Descobrimos a doutora Lourdinha, que foi um anjo também na nossa vida. Doutora Lourdinha, né? Ela é Um Um anjo fantástica, né? e um anjo bem sincero também, porque eu não esqueço nunca, nunca. O jeito. Se O tem primeiro algo dia ela que é eu assim. sentei com ela, que ela falou assim: olha, viva como se fosse o último dia. Fica aqui Uhum. das 9 às 10. Ela assim, viva com o seu filho, porque assim, Vive intensamente os dias com se seu você filho, né? tem. A gente ouviu Então, muito isso lá também. então a doutora Lourdinha era um anjo, mas um anjo bem sincero. Aham. Isso tudo vocês descobriram, né, Já no hospital. no hospital. Antes, né, não teve Não, Nada, nenhum nenhum exame, nada. exame, nada de- todos os, né, morfológico e tudo Nada. que foi Normal. gerado ali no... Foi realmente E aí, uma surpresa. Deus traz anjos de tudo quanto é lado Uhum. pra gente nesses momentos, né? Se for citar aqui, eu acho que eu seria até ingrata de tanto que a gente foi Uhum. bem assistido e cuidado por amigos, e mais que amigos, irmãos mesmo, que nos sustentaram nesses dias. Foram 25 dias, o Daniel veio a falecer depois de 25 dias. Uhum. E aí, a doutora Lourdinha indicou um cirurgião em Uberlândia, levamos o doutor Cláudio, levamos o Daniel para Santa Genoveva e agendamos a cirurgia. Ele fez a cirurgia, ele saiu bem da cirurgia, apesar Uhum. de ser uma cirurgia muito Muito arriscada, pesada isso, porque né? você passa por. A gente vai aprendendo Tira também. o- Você tira todo o. Fica com uma máquina, né? Todo o Aham, seu sangue coração fica fica- passando por uma máquina. Uhum. Então, eu não tenho, eu nunca vi, né? Mas eu tenho uma Uhum. imagem na cabeça daquele corpinho pequenininho numa sala cheia de máquinas. E o tamanho do coração, né? Uma coisa. Isso, A gente bem... fala, É minúsculo. uma válvula, né? Uma válvula dentro de um coração de um recém-nascido com 10 18 dias. dias, Né? é. 18 Imagina dias. a precisão que é, Que é né? após Ter 10 que dias, fazer né? Se não me engano, com 10 essa dias. cirurgia é... E aí, o Daniel Uhum. poderia ter duas opções, né? Até existe um filme que nós assistimos que fala sobre um dos lembro. procedimentos, eu não vou lembrar o nome, que é quando Blair, a primeira Baylor. cirurgia de colocar, de fazer o procedimento de Baylor, né? Uhum. Que seria colocar uma válvula externa. Ele seria se ele tivesse optado por essa opção e o Daniel sobrevivido, ele seria uma pessoa univentricular. Uhum. E aí teria que fazer várias cirurgias assim O que o coração ia vai crescendo e crescendo, iria ele Tem que trocar aumentar essa a válvula. válvula, né? Mas o Dr. Cláudio, na cirurgia, optou por abrir a válvula. Então, Uhum. ele examinou e na cirurgia ele tinha essas duas opções, ele optou por abrir a válvula. O Daniel voltou, ele foi extubado, tirou. Outra coisa que eu aprendi também, que quando você faz cirurgia cardíaca, eles deixam uns fiozinhos lá dentro do Uhum. coração. Fica aqueles fios, a gente parece máquina, né? Aqueles fios para fora, virou robô. Porque se precisar, se tiver uma parada cardíaca, precisar fazer a ressurreição, é por aqueles fiozinhos que fazem. A gente vai aprendendo tanta coisa, a gente não Ele se fala que lembra. a UTI é uma escola pra nós, né? Nossa, Eu lembro que algumas vezes eu ia em algum médico, principalmente anestesista, ia fazer algum procedimento Samuel, ele perguntava: você é da área também? Fez, sou formado na UTI. Foram quase 3 meses ali de prova de aprendizado. graduação, pós-graduação. E os sustos, né, na Os UTI, sustos. porque você tá lá, às vezes, que seu bebê dispara um alarme, que às vezes nem é do seu, mas Uma curiosidade, vocês quando dormiam assim no começo, ficavam escutando o barulho ali do que barulho que faz ali como chama, incubadora, né? Quando sai uma coisa, então não é só eu não, né? Não é só a Marina não, que às vezes a gente...
Aí, Ai, ai. aí a gente não fica lá na UTI à noite, mas aí você vai pra casa e quando você acorda no meio da noite, parecendo que disparou alguma coisa, e senta na cama, não, eu tô em casa, não tô na. É uma vivência. A vivência de UTI é uma vivência dolorosa, né? Porque é muito assim também, né? Nossa, quantas vezes eu cheguei lá no dia seguinte e cadê o bebê que tava aqui? Uhum. Foi. Nossa, e aí você. Não, e você sofre junto, né, com Uhum. as outras mães que estão ali. Acaba que, querendo ou não, pra nós ali se torna, né, uma rede de amigos ali, né? Tá Sim, todo mundo se sim. apoiando. Eu lembro Os que outros. na nossa época a gente criou um grupo dos pais, a gente tava ali junto, né? A gente se alegrava com aqueles que saíam, chorava com aqueles que acabava, né, indo a óbito ali, a criança. Então acho que realmente esse apoio, né, é muito fundamental. E a gente para pra pensar, né? Nós três aqui, por exemplo, nós somos de TI, né? A área A de nossa TI. TI não tem tecnologia, nada a ver com a área Nada a ver. de saúde. Você fala, você tá numa nova vivência, num novo lugar, sem dominar nada. Eu acho que, pelo menos pra mim, era angustiante. Falei, nossa, gente, se fosse, sei lá, uma tecnologia, você estudava, você ia, né, resolver, resolver o né? negócio. Agora você Sim. tá diante de algo que, né, foge das nossas mãos, né? E E a como é que gente foi isso? e tem que reconhecer também a qualidade, pelo menos assim, tipo, o Uhum, atendimento, assim, o carinho do uhum, time que a gente teve, né? Uns poucos dias, mas foram marcantes, assim, sabe? Era uhum, tudo, no jeito, né, que as enfermeiras tratavam, a gente amplia, né, e aham, entende a importância, né? Que, pô, uhum, nós somos da área de tecnologia, muita coisa exata, né? Mas essa coisa do calor humano, do respeito, daquele do olhar, de uhum, falar, paizinho, mãezinha, uhum, faz isso, ó, você não pode fazer aquilo, uhum. mas com carinho, gente, a gente tem que reconhecer, são seres humanos, assim, E é que merecem importante todo esse o nosso acolhimento respeito. ali, É, né, gente? Esse é. acolhimento ali, pra mim, ele faz, né, todo sentido. E eu creio que cada vez mais que se investir nisso, a gente tem bons resultados. Porque, assim, eu fico pensando, a mulher, né, ela tá saindo, né, literalmente ali do quarto, que ela tava ali pra ter o início de um resguardo e vindo no outro dia pra UTI, porque o filho tá ali. Então você não tem resguardo, você não tem ali aquele tempo de cuidado e preparo. Então é uma vida nova, né? Uma mudança de, e eu creio assim que ainda mais para vocês que não foram preparados, né, antecipado para isso, eu acho que Exatamente. realmente deve ter sido um choque muito grande, né? E ainda teve uma coisa especial, né? Uhum, Raro também, né? Que o Daniel ele nasceu no dia 8 de maio, né, de uhum, 2015. E Nossa. aí, o final, os 3 dias que geralmente você fica, né? uhum, 2 dias lá no quarto, né? Então ele foi pra UTI e eu e a Cláudia saindo do quarto justamente no Dia das Mães. No domingo, dia E de. aí, no domingo do Dia Nossa. das Mães. E aí você uhum, via todos os outros quartos com uhum, flores, as uhum, pessoas saindo com seus filhos, e a gente sabia, vamos para casa, mas depois vamos voltar para UTI, né? uhum. Então, eu lembro que ficou muito marcado isso aí. Uma Essa data é uma lembrança especial, que não é boa. E E, marca um mas faz dia que é parte. tão bom, mas que de aham, certa forma não tem jeito. É uhum, todo domingo, Dia das Mães. Eu me lembro, sempre é dolorido, é muito dolorido. Eu peço desculpa, gente, porque já tem alguns anos, mas ainda é dolorido. Eu já sou curada em Jesus, uhum, mas é, é uma cena que eu lembro assim dela vividamente todo domingo do Dia das Mães chegando em casa. uhum, E assim, a gente vê o carinho das pessoas. Cheguei em casa, tinha um almoço preparado, mas eu não conseguia almoçar. Eu não tinha uhum, estrutura emocional, né? Então, uhum. E a mãe, aí, ela tem mais, né, esse sentimento doador, né, de cuidado, né? Faz parte do DNA da mulher esse auxílio, né? Ser a auxiliadora, ser aquela que, né, vai ajudar, a auxiliadora idônea, né? Então, assim, eu acho que ainda mais pesa, né, isso também. Eu creio que realmente essa questão das emoções aí, né, é difícil de lidar, né? Seja é, no ato, seja depois, eu creio que realmente é o que a gente vai ter que aprender, né? Sim. Lidar com essa emoção, aprender a lidar com essa sensação que isso vai deixando também, né? são várias coisas que a gente tem que aprender a lidar, né? Assim, de várias situações, né? Mas eu tenho muitas memórias muito boas, né? Eu falo disso, você estava falando e eu lembrando de um domingo antes do Daniel faleceu na segunda-feira. Segunda ou terça? Não, agora não lembro se foi Dia segunda ou terça. 2. 2 de junho, é que eu não lembro o dia da semana. Mas no domingo, eu fui pra UTI. Minha irmã tem um menino, meu sobrinho, que é 22 dias, nasceu no dia 22 de junho, 20 dias depois que o Daniel faleceu. Nós vivemos a gravidez juntas, né?
E eu saí fui sair da UTI para ir lá no chá de fraldas dela e voltei para UTI. E eu peguei, nesse horário, a enfermeira deixou eu pegar o Daniel e eu amamentá-lo. Uhum. Porque até então ele ele já tinha sido estubado, ele estava só amamentando com o leite meu, mas pela Uhum. sondinha. E eu amamentando, eu lembro dele disso tão certo, assim, eu amamentando ele e a oxigenação dele batendo nos 98%. Nossa, gente, Uhum. aquilo. Uhum. Nossa, eu lembro dessa semana. É maravilhoso, assim. Uhum. Poder falar que eu vivi esse momento com ele. É como diz a Uhum. Lourdinha, viva todos os momentos. Uhum. E eu vivi esse momento. Então, assim, eu tenho também memórias muito Uhum. alegres, assim, desse momento. E aí, depois, na segunda, ele já amanhece com a oxigenação muito baixa. Uhum. A gente tem um amigo, né, que eu falo que é um amigo e um anjo São os também, anjos, né? que é plantonista lá no Hospital Santa Genoveva, e era naquela época, e às vezes ele nem tava de plantão, mas era para ele que eu ligava. Aí o Betinho já falou que a oxigenação estava muito baixa, que ia precisar fazer uma valvoplastia, e aí a gente já Uhum. saiu correndo atrás, ele ajudando a gente a correr atrás aí Uhum. desse procedimento. E foi depois do procedimento, na verdade o procedimento foi feito com sucesso, demorou muito, mas foi feito com sucesso. Mas o Daniel teve uma parada cardíaca, inclusive na hora que ele estava nossa, é outra coisa que a gente lembra, vai ficando flashes Uhum. na memória da gente, né, de algumas coisas. Porque o doutor Vilmar chamou a gente lá pra dentro Isso. e ele Com um tava com uma sorriso, alegria, explicando tudo que sabe, tinha dado explicando. Eu certo. tenho até hoje as fotos que ele mostrou as fotos. Ele falou, nossa, eu tava quase desistindo, mas aí fui conseguir. E eles estavam saindo com o Daniel da sala Uhum. hemodinâmica. De repente eles voltam. O cara entra dentro da sala, fecha A a cortina. cortina, porque a gente Uhum. tava dentro da sala. Aí o doutor já pediu pra gente esperar lá fora. Ele teve uma parada cardíaca e Tentou foram aí 40 reanimar. minutos tentando reanimar. Uhum. E realmente o Daniel não voltou. Então, essa é a nossa história com o Daniel, Uhum. né? Aí, bom, a doutora Lourdinha falou que porque assim, a gente tinha um filho que não tinha nada, né? Então, Uhum. você fica assim, mas por quê, né? Aí Uhum. a doutora Lourdinha falou, não, isso é comum acontecer e tal. É Nós não, aleatório. aleatório, nós não fomos atrás. Mas o que aconteceu? Eu me engravidei novamente, Uhum. uns 6 a 7 meses depois, e aí fui fazer a translucência nucal, TN alterada. Alterada, assim, Bem alterado. muito alterada. Uhum. Aí começamos uma bateria de exames, né? Para tentar identificar qual que é a síndrome. Aí eu falo, A gente alguns vai médicos fazer é os melhor nem exames citar o também, nome. é. Uhum. Aí você chega lá, senta na mesa, pode ser a síndrome tal, tal, essa daqui é incompatível com a vida. Então, se for Uhum. essa síndrome, é melhor nem seguir com a gestação. Eu falei, gente, mas Uhum. às É vezes é uma vida, frio, É né? É frio, uma né? É vida. E verdade. aí, uma das opções era fazer a amniocentese, porque aí eu conseguiria descobrir exatamente. Falei, não vou fazer, porque tem um risco pro bebê. Eu Uhum. falei, gente, saber ou não saber não vai mudar o Exatamente. fato. A minha decisão era seguir pela gestação. Mas eu Uhum. tive um aborto, e eu falo que são coisas de Deus, né? A gente tinha Uhum. programado uma viagem de férias. Foi é, no dia anterior. E eu entrei num processo de aborto no dia anterior. Uhum. E aí até perdemos as passagens, o Evandro foi no aeroporto tentar explicar que eu estava internado e Uhum. tal. Mas não é fazer merchandising, não, mas o Evandro mandou uma carta depois pro presidente da Pro Azul, presidente da Azul. e a gente teve toda a viagem depois Uhum. Reembolsado, aí, né? reembolsada. Reembolsada não, É, eles reagendaram, remarcaram remarcaram sem, toda a viagem sem sem custo pra custos, assim. gente. Então, Uhum. o que a gente fala, o ruim é que o cara lá da ponta não Uhum. tem autonomia para fazer isso, né? Uhum. Mas a empresa teve um discernimento enquanto empresa E de entender a história que a gente estava vivendo. eu acho que esses momentos, né, são marcantes, né? Você tava falando que eu tava lembrando de algumas coisas também, né? Esses pequenos detalhes, tanto que é Então, importante, né? são... Eu lembro a primeira vez que a gente pegou o Samuel, é mais a Marina, eu ainda tinha bastante medo, né? Mas, né, o momento A gente que... não sabe o que faz, né? Parece que é um... Exatamente. A primeira vez que ele se estubou, né? E ficou um pouquinho sem né, o tubo. Então, assim, são momentos que vão marcando a nossa vida, assim, acho que são, né, flashes que vão realmente
Eu acho que é difícil, né, viver isso de novo, eu creio, sim, principalmente para mulher era mais difícil, né? Mas eu acho que são coisas que vão nos fortalecendo. Eu não sei como Vão. é que vocês estão lidando ou lidam com tudo isso, né? Mas eu acho que são coisas que são importantes, realmente dão força para nós, né? A gente viver que valeu a pena viver aquele momentinho que seja de pegar no colo, né? Eu lembro que quando chamaram a gente, ó, Samuel tem que fazer track porque ele está estudando demais e não tá conseguindo, e foi um desespero. Eu lembro que eu tava, né, longe, eu desci correndo pro hospital, a Marina tava lá e não, vai ser amanhã. Aí aquela angústia de esperar o amanhã, né? Aí tem muito disso, né? Eu não sei como é que É, vocês o lidavam tempo com não é o isso, né? mesmo tempo, a Exato. percepção Quando a versus o gente tá naquilo que a tempo gente cronológico. domina, a gente sabe, não, beleza, eu posso aguardar um tempo, eu sei que correr assim, assim. Mas quando foge daquilo que é controle nosso, eu não sei como é que vocês lidavam com isso. Pra mim era extremamente desafiador. Com É certeza. desafiador. Eu acho que assim, você tocou uns pontos interessantes, né? Que eu acho que são essas memórias, né, de Uhum, forte impacto emocional, realmente uhum, elas ficam marcadas. Eu também sempre falo, quando nos perguntam sobre a história do Daniel e tal, eu falo assim, ó, gente, entender, no fundo, talvez a gente ainda não consiga entender por uhum, quê e tal, mas aceitar, né, uhum, que aquilo tem um motivo para nós, a gente entende que depois você vai fortalecendo, uhum, principalmente a fé, né, de que Deus tem, né, um plano para a gente maravilhoso e uhum, perfeito e que teve né, um motivo daquilo tudo, né? Então, uhum, essa coisa da aceitação de que a gente não tem controle, né? Ela vem depois, né? No uhum, momento, você não, pelo menos eu não consegui gerenciar tantas emoções, né? uhum, E esse tipo de coisa também para o casal, né? Evidencia coisas que talvez estavam até mesmo escondidas, né? uhum, De como lidar, das diferenças, né? Você falou, né? A sensibilidade da mulher, o homem tem que ser o porto seguro, mas tem que uhum, também transmitir isso para ela. Então, tinha momentos que eu sentia que a Cláudia às vezes achava que ela estava sozinha, mas eu estava lá, então eu não sabia exatamente expressar como, né? Que uhum, também estava sofrendo, mas eu precisava talvez mostrar, né, uma seriedade, uma força, mas por dentro está um pouco destruído, uhum, né? Porque eu não queria transparecer isso para ela. Então, depois, né, desses eventos, essa coisa de trabalhar as emoções, de fortalecer, de tomar decisões, né, de vida, né, como casal, como família, né? Eu acho que são coisas que são uhum. aprendizados que são muito relevantes, tá? Então, Não, mexe muito na relação, né? A gente tem que dizer que foram tempos difíceis depois também Uhum, como casal, né? Porque eu acho que a hora que você perde um filho e depois perde um segundo, uhum, foram tempos de alinhamento e de dificuldade mesmo de uhum, relacionamento. Até porque, uma coisa que você falou, né? A mulher tem um jeito de viver, de uhum, sentir. O Evandro falando aqui, né? Ele fala, às vezes o homem tá destruído por dentro, mas ele não mostra. uhum, E às vezes acha que não mostra porque é o certo, mas aí a uhum. mulher vê isso como distanciamento. É interessante você Abala. falando isso aí, porque eu tava fazendo uma pesquisa esse tipo atrás e pesquisei, né, quais seriam os maiores desafios, né? E talvez o top um ele vai ser a exaustão física e emocional. Seja de você estar vivendo a situação, ou o nosso caso em comum, né, o luto do que ele... Porque realmente as nossas emoções elas vão ser abaladas, não tem como, né? Eu acho que viver isso, vivenciar, né, você lembrar e isso vai doer, né? Eu acho que são coisas que ninguém conta pra nós. Eu lembro que lá no enterro do Samuel, eu tinha uma colega de pós-graduação que eu fiz em terapia falou, André, os livros não me ensinou a lidar com essa situação. Isso foi gravado para mim realmente porque por mais que a gente estuda, por mais que a gente tenta ali aprender um pouco mais da emoção, mas ninguém está preparado para o único dia que é certeza na nossa vida ou na Uhum. vida que eles estão conosco, né? Então, assim, eu acho que vocês comentando, eu lembrei muito disso, porque né, tem um livro que fala assim que é bem técnico, que é assim, a morte é um dia que vale a pena viver. Eu achei forte esse livro quando a Luana, né, uma amiga nossa, também está ajudando no projeto, ela falou e eu fiquei pensando nisso, né? Porque é a única certeza que a gente nasce, que a gente Uhum. vai ter um dia que é o nosso the end, né? O nosso fim realmente, né? Mas
a gente precisa, né, viver. E quando eu olho para nossa história com Samuel, né, e direto eu pego revendo e revendo, né, os flashes e tudo, né, eu, assim, valeu a pena. Né? Foram 1 ano e 8 meses, assim, que valeu a pena todos os dias, né, porque realmente esse é algo que a gente tem que aprender a lidar, né? Porque as emoções, elas, né, é que nem o gráficozinho lá né, do eletrocardiograma. E eu acho interessante o Ronaldo que teve com a gente aqui também, ele falou, André, o, entre aspas, que as pessoas querem buscar o normal, se a gente for olhar para um gráfico de eletrocardiograma, talvez for, né, Mostrar a minha certinho, média, não é o último dia de vida. Esse é o normal. Porque o que é realmente o É o normal, isso aqui, movimento. porque as nossas emoções, elas vão trabalhar assim, né? Vocês vão, né, compartilhando aí, mas eu fiquei pensando nisso, olha, porque realmente, né, tinha dia que a gente estava bem, tinha dia que a gente não estava bem, tinha dia que estava extremamente difícil, né, porque, né, dói, né, porque ninguém foi preparado para perder um filho, né? A mãe e o pai, eles foram preparados para Fala que- enterrar os seus Seus pais. Exato. Exato. Não é a ordem Não é natural. a ordem ordem natural das natural, coisas. não. Então, eu vejo que é importante a gente falar, né? Talvez você que está nos assistindo aí, de entender que essas emoções, elas serão abaladas e nós precisamos cuidar disso. Precisamos. E mesmo para quem não perdeu um filho, Uhum. né? Eu acho que se o Daniel tivesse aqui conosco, ele seria uma criança com certeza especial. É diferente, né? Uhum. A gente tem que ter um preparo emocional. E você tá falando aí, André, eu tô lembrando. E é engraçado como que eu acho que tudo é de Deus mesmo, Uhum. né? É a perfeição dele, né? É os desertos que nós vivemos. Uhum. Que Deus nos leva para nos forjar na Uhum. fé. E às vezes, hoje eu consigo ter uma visão muito melhor do que eu tive na época, né? Uhum. De me deixar abalar, de deixar tudo que aconteceu abalar a nossa Uhum. relação. Mas eu acho que foi tudo prova mesmo. Era o meu deserto Era e o Deus tempo que estava ali precisava, né? comigo, me segurando. É tão engraçado que é uma frase que eu falei, que também é uma memória minha. Lembro direitinho de andando no meu quarto, a gente se preparando para ir pro velório, pro funeral, né? Como é que chama lá a casa onde revela? Pro velório. Pro velório. E eu dentro de casa, assim, e eu levantei da cama, eu falei assim, Deus me deu, Deus me tirou, Uhum. e Ele vai me carregar. E assim eu sinto desde esse dia que Deus me Uhum. carrega. Porque não tem um dia que a gente não acorda e não coloque sis. Uhum. Porque tem muito sis para certeza. colocar na nossa história, né? Sim. Ah, se a gente tivesse ido pro H-Core em São Paulo, será que o Daniel estava Uhum. aqui? Ah, se o Dr. Cláudio tivesse optado pela outra cirurgia, será que o Daniel estava aqui? Se. Uhum. E tem um monte de se que a gente não Uhum. tem resposta. Sempre tem, né? Eu acho interessante você falando isso aí, Cláudio. Voltando na doutora Lourdinha, né? Eu lembro que ela ligou pra Marina e falou assim, Marina, quando Deus ele quer levar alguém para estar com ele tira todas as pessoas que podem impedir isso de acontecer. Porque nós, como pai, a gente Que é automaticamente, instintivamente, a gente vai brigar, né, pelo nosso Pela filho, vida. pela vida do nosso filho. E eu lembro que isso me marcou tão forte, né? Eu até arrepio, né? Vou trazer a doutora Lourdinha aqui. Vamos tentar Ótimo. trazer ela para Nossa, fazer um ela- podcast com a gente. Ela tem um coração grande, né? Ela tem. Mas é exatamente isso, né? A gente vai lembrar sempre. Eu acho que é uma coisa importante, até para você que perdeu um filho, para você que está vivendo, né? É, essas fases são importantes a gente viver. Né? A Adriane, que esteve aqui conosco também, ela é psicanalista, ela falou algo interessante. Falou, olha, quando a gente recebe uma notícia, para quem recebe na gestação, aquele ali é um período de luto. Porque naquilo que, entre aspas, é o normal, na verdade, todos nós somos raros, né? Todos nós temos as nossas, seja na nossa emoção, no nosso caráter, no nosso físico, a gente tem alguma deformação, alguma malformação ali que precisa ser trabalhada, ou seja, todos nós somos raros, né? Quando a gente recebe ali, a gente entra num estado de luto. Porque a gente estava se programando emocionalmente o quê? Não, a gente tem um filho assim, assim, assado, né? Isso, né? E quem já passou e viveu o que nós vivemos, né? Sabe que quando a gente recebe esse presente de Deus, né? Quando a gente aceita isso, realmente a gente luta por isso ali, né? O nosso olhar aumenta, né? Nossa cosmovisão ela é ampliada, a nossa mente ela é ampliada para entender outras coisas, né? Então acho que é isso que vocês estão falando, trazendo aqui. É importante a gente, né, trazer essa experiência para você que está nos assistindo, porque, gente, a gente entende como é que é, né? Vocês falando ali, vai passando aqueles flash,
Naqueles momentos, você tá naquela salinha da UTI ali, cansativo, você tá esgotado, mas você tá ali firme, né? Aí vem a doutora Juliana e falou, André, você vai pegar a Marina e vai levar a Marina, que nós vamos cuidar. Eu vou estar aqui 24 horas, então você vai deixar o Samuel com nós. Não quero ver vocês aqui mais, né? Cuida de vocês, né? Porque é um grande resultado quando a gente cuida de nós, tem um grande resultado na criança, né? Isso... Isso é importantíssimo, né? E não só cuidar da gente, mas cuidar do nosso espiritual, Uhum. né? Às vezes, porque assim, é uma coisa que às vezes a gente não comenta, mas existe, comigo pelo menos existiu, né? Aquela conversa com Deus, mas Senhor, o que eu fiz, né? Porque eu? Quem nunca? Aham. Aquele diálogo com Deus em que você se revolta mesmo e fala, mas espera aí, tá tudo certo com o Felipe, né? Uhum. Eu acho que a gente tem aquele momento de você falar assim, por quê, né? Se o senhor é tão bom, a gente questiona, né? Espiritualmente. E o Espírito Santo, a gente precisa deixar o Espírito Santo ministrar no nosso coração, porque senão a gente entra nessa onda da espiral da revolta, né? Uhum. E eu acho que é o que você falou, nós não temos controle, né? É tudo o controle dele. Exatamente. E é interessante você falar isso porque eu creio que todos nós que passamos, ou todos que vão passar, né, vai ter esse momento de uma crise, né? Falou, pô, peraí, né, de uma culpa, de um medo. E eu creio que realmente é importante a gente. A gente até comentou num desses podcasts falando assim que a aceitação ela vai ser talvez a porta que vai nos levar para viver outras coisas, né? Porque realmente, né, vem aquele pensamento, né, Evandro? Nós que Sim. né, somos mais cabeção aí, a gente fala, não, por que a gente fez de errado? Por que a gente tá merecendo isso? Né? Ah, mas por que nós? Por que não o outro, né? E são pensamentos que não tem como não vir, né? E para você, Evandro, como é que foi lidar com esses pensamentos? Então, acho que, né, como eu falei, exatamente com relação à aceitação, né, Uhum. a gente tem que reconhecer que a gente precisava de ajuda, né? Então, na hora que a Vai, Cláudia para estava homem é falando difícil, aqui, né? para homem é muito difícil. E aí eu me recordo também, muito na época, a gente estava já participando de uma igreja, né, do qual o pastor Alemar, ele é psicólogo e sexólogo e tal. Então, Uhum. aí eu e a Cláudia decidimos, né, buscar ajuda também como casal, né? Uhum. E aí, durante a consulta, ele vai olhando todos os aspectos da sua vida, né? Então, o aspecto social, com amigos, o aspecto, né, de não deixar o próprio Felipe lá, né? Porque a gente já tinha um filho, Uhum. né? Como casal, né? Como homem e mulher juntos. E aí ele tocou também na coisa, né? Como se a gente tivesse fazer uma avaliação lá de 0 a 10, a parte de espiritualidade, como é que tá? E aí eu não me esqueço porque ele falou, depois da nossa conversa lá, que era como se eu tivesse... Sabe quando você tá sentado na beira da piscina, assim, só com os pezinhos, Uhum. assim, só testando como é que tá a água, né? Ele falou Aham. assim, Evandro, será que já não tá na hora de Pular, né? mergulhar? Vamos pular, né? Então, isso a gente acabou tomando também uma decisão de desde lá e, pô, então vamos para uma igreja, vamos participar, independente de denominação qualquer, né? Falou Uhum. assim, vamos nos aprofundar, né? Vamos se tornar mais íntimos de Deus, Uhum. né? Porque isso vai com certeza ajudar, né? Uhum. E para o homem, né? Voltando à pergunta, né? Essa coisa de você reconhecer de que não está tudo sob controle, né? Que Uhum. você pode e deve pedir ajuda, Uhum. né? E que você não é o super-homem, você não é a pessoa que consegue dar conta de tudo, né? Então, acho que isso foi Desafiador, né? preponderante de uma ação que Uhum. estava fora do nosso controle, né? Uhum. De forte impacto emocional e que fez a gente ter essas mudanças. E hoje a gente olha para trás e fala, nossa, gente, tá vendo? Importante. Entender, talvez não, cara, mas olha tanto que coisa que mudou É. depois, tanto que Não, nós em termos fortalecemos, né? de espiritual, Uhum. é óbvio, é um processo, né? Mas eu falo assim, que é um deserto que trouxe hoje uma intimidade com o Uhum. papai lá do céu, que hoje eu Uhum. chamo de bem de papai, muito grande, Uhum. muito grande. E é interessante vocês falando isso aí, principalmente o Evandro trazendo, porque é, em efeito de atendimento, né, terapêutico eu também atendo, como pastor atendo, a gente vai vendo que os homens, eles têm mais essa dificuldade de pedir ajuda, né? E eu creio que talvez você que está nos assistindo aí e possa estar nessa situação, como o Evandro trouxe aqui, é importante você pedir ajuda.
porque talvez, né, talvez não, né? Na verdade, a gente vai morrendo devagarzinho, né? A gente vai ali, né? E para o homem, talvez é mais fácil entrar nesse lugar, porque a gente realmente é mais fechado. A nossa natureza é de ser mais o protetor. A gente quer mais, talvez, estar numa situação, né? Não, eu tô transmitindo para minha esposa, para o meu filho, para a família que tá ali, que tá tudo ok, eu tô dando conta. Isso vai, né? Dando problema no relacionamento, na vida profissional. Então, acho que realmente, Evandro, essa mensagem que você trouxe é muito importante, né? A gente precisa pedir ajuda como homem, né? Quebrar o tabu de que o homem não chora, de que o homem não precisa pedir ajuda. Nós precisamos, nós temos dentro de nós uma alma, né? Um lado emocional e junto com o espiritual que precisa ser trabalhado. Tem que andar como uma balança, né? Quando tá desproporcional ou tá tudo lá embaixo, há um grande problema. Sim. Né? Então, acho que legal que você compartilhou isso conosco, porque realmente eu sinto, né, e vejo alguns pais, né, que passaram pelo luto ou estão vivendo a situação de ter o filho especial que querem ser o super-homem. Mas eu costumo brincar que para todo super-homem tem uma criptonita. Não tem como, né? Nós, né, precisamos entender, para todo super-homem tem uma criptonita e é importante a gente se preparar. Né? E quando não se busca alguma fuga, né? Seja, pode Exatamente. ter a fuga de bebida, Exatamente. de outros, né? Outras formas de a pessoa, e às vezes até mesmo de se afastar, né? Uhum. Como ela diz, um afastamento pode ser que eu virava lá neurótico em esporte, a pessoa quer Uhum. sair, ela quer mudar Fugir de da realidade, né? Fugir da realidade. para não coisa, porque ele não tá conseguindo, né, Lidar dar com conta isso. com aquilo. Né? Isso é Então, tão você tem que começar a importante. entender isso, né? Você falou realmente, né, você já tinha um filho. Uhum. Ele Cuidar, estava, né? querendo ou não, vendo isso que estava acontecendo e estava vivendo do jeitinho dele, do entendimento dele. Né? Então, acho que acontece muito isso, né? De ter uma família que está tendo, que tem, né, uma criança especial e outros filhos. Né? Essa questão da rejeição, isso traz, né, um desdobramento muito negativo, uma dor muito grande nessa criança. Então, acho que é legal, né? Aquilo que vocês fizeram, pedir ajuda. E para Cláudia, como é que foi pedir ajuda? Muito difícil. A Cláudia era, né? Eu vou falar era porque, de novo, né? Deus tem me curado. A pessoa do controle. André, você conheceu na empresa. A Cláudia da empresa nunca foi muito diferente da Cláudia Então, fora da bem empresa. controladora. Não vou falar nada, não, para não. Então, assim, eu tive uma infância bem complicada com um pai Uhum, dependente químico, né? Alcoólatra. uhum, Então, e eu cresci numa coisa de que eu sempre me via a pessoa que resolvia tudo, né? Então, dentro de casa, no trabalho, eu sempre fui muito controladora. Em tudo, em uhum. tudo. As coisas tinham que ser sempre. Então, assim, pedir ajuda, reconhecer a dependência. Eu lembro assim, gente, é tão engraçado. No primeiro dia lá que a gente descobriu a doença do Daniel, eu queria resolver tudo em meia hora. Eu queria pegar o telefone, vou levar pro HCor. Eu já tava assim, sabe? Fazendo todo o Tudo que eu tinha que fazer, desenhando o plano, não, então nós vamos pegar, vamos pro HCor. Eu não perguntei quanto custava o HCor. Eu já tava tomando as decisões. E aí o Evandro falou do pastor, mas eu lembro direitinho que aí o pastor Alemar foi lá e ele falou. Eu tô tentando lembrar o versículo, eu não vou lembrar o endereço. Gente, sou ruim de endereço, igual eu sou ruim de nome. Mas ele falou assim: acalma o seu coração e saber que eu sou Deus. Eu não esqueço essa palavra. Aquiete o teu coração e saber que eu sou Deus. Então, assim, essas palavras, elas ficam comigo desde aquele dia. Porque é tipo assim, filha, tira. Porque quem tá no controle sou eu, não é você. A gente toma uns puxãozinhos de orelha de Deus de vez em quando, né? Os tapas. Os tapas. Então, assim, foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Assim, eu entendo que foi o meu deserto mesmo Uhum, de aprender que o controle é dele. uhum, E, assim, não só na situação do Daniel, mas em tudo na minha vida. O uhum. controle nunca foi meu, eu que achava que era meu. Eu vi uma frase de um amigo esse tempo atrás, ele falou assim, olha, na verdade, né, foram duas frases que eu fico pensando. Bom, primeiro, diamante você não encontra em todo lugar, né? Você não tem acesso tão fácil. Os mais especiais e preciosos, a quantidade é menor ainda, né? Então, por isso que a gente tem, né, as crianças especiais. Elas são raridades, né, realmente, mas são diamantes colocados na nossa mão para nos ensinar. E o outro, ele falou assim, olha,
né? Ele falando especificamente de Samuel. Samuel foi um professor, né? Aí até perguntou, André, tem mais aluno ou mais professor? Falei, mais aluno, foi realmente. A gente aprende, né, com essas situações, a gente aprende a valorizar, né? Acho que vocês também passaram por a mesma. Valorizar a amizade, o relacionamento, o propósito, onde a gente emprega, né, a nossa energia, o nosso tempo hoje, né? Eu vejo que realmente a gente vai aprendendo, porque descansar é uma chave importantíssima, né? Faz a gente não tomar decisão errada, faz a gente ser mais inteligente, mais sábio. E eu não sei pra vocês como é que foi, né? Talvez vocês podem compartilhar mais um pouquinho. Mas quando eu chegava na UTI, que falava pra nós, calma, pai, calma, Calma, mãe. paizinho. Mas o menino perdeu 30, tá tudo certo, é no tempinho dele. Aí eu lembro uma pessoa falou: olha, nós vamos caminhar com Samuel do tamanho do pezinho dele. Esse é o passo do Samuel. Eu falei, gente, por que não cresce o pé desse menino pra andar mais rápido, né? Mas trabalhar isso, né, é difícil, né? E Nós somos ansiosos. como é que era pra vocês esse tempo ali na UTI, né? O descansar. O descansar é difícil, né? Olha, fez 8 anos, né? Faz agora que o Daniel faleceu. E eu acho que Deus ainda trabalha em mim até hoje. Porque a gente quer fazer tudo rápido, né, André? A vida é assim. A gente quer atropelar os processos, né? Não só ter o controle, mas se atropelar. Então, chegar na UTI ali, nossa, é o paizinho, mãezinha. Calma, mãezinha. Pede tudo menos calma. Porque não dá pra ter Muda calma. o disco aí, por favor. E a hora que tá lá, que descompensa o oxigênio, que ela pede, mãezinha, você precisa sair. Ela pede com uma calma. O coração da gente tá lá na boca. Eu falei, mas eu quero ficar, mas mãezinha, porque vai fazer algum procedimento. Então, assim, é trabalho de Deus mesmo, né, na vida da gente. É o que você falou, são professores, né, que Deus coloca para nos ensinar muito, muito. Acho que é o trabalho nosso, aprender e trazer esse aprendizado e tentar continuar, né, levar esses aprendizados para frente. E pra você, Evandro, como é que era o descansar, tendo que dar um apoio pra Claudinha? Você tinha. O seu menino estava com quantos anos? Tá com 5. Tava com 5? Na época, Não. Ah, não, é 5. tá 5 três, né? ele tava quando Ah. a gente tem o Gabriel com 5. 12, né? Ele tava com 3. Tava com Três, 3, você tava tinha com que 3. dar suporte pra esposa, né, pro Isso. filho, gerenciar a casa, gerenciar Trabalhando, o né? trabalho. Como é que era pra você essa questão do descansar, do confiar, né, na fé que você tem em Deus? Como é que o Evandro lidou com tudo isso? Então, acho que na época eu não tinha ainda essa fé tão aprofundada, né? De poder realmente descansar, né? Esse fardo ser leve, né? A gente, Trocar o fardo. de trocar o fardo pesado aqui que tá com a gente. Então, foi exatamente difícil no sentido de que eu via que não conseguia dar conta de tudo, né? Então, às vezes aí você fica mais irritado, né? Você, às vezes, não com o Felipe, porque a idade ainda era pequena, mas às vezes você sentia que você não estava muito com tolerância. E às vezes era até com os meus pais, com a Cláudia, com a mãe dela. Você fala, sabe, pavio curto, porque você sabia aquele tanto de coisa que tinha, né? Na empresa, você acaba tentando não transparecer, né? Você fala, não, tá tudo normal, né? Aquela coisa de fechar em compartimentos, né? A empresa, a família, a igreja. Hoje a gente entende que a gente é uma vida... Faz tudo parte tudo, do né? mesmo Tudo pacote, conectado, né? é tudo interdependente, né? Então, de repente você tá mal, você vai descontar no seu amigo, você vai descontar lá no seu funcionário, né? No seu colaborador. Então, foi, na época, difícil, né? Mas como eu falei, talvez foi o motor de movimentação, uma vez que a gente foi buscando ajuda, para ter hoje esse entendimento, né? Passado esse tempo, graças a Deus, a gente está evoluindo no sentido de ter muito mais Eu lembro de calma, chegar em né? casa da UTI e o Felipe perguntar, mamãe, quando é que o Gabriel vem pra... quando é que o Daniel vem pra casa? Quando é que o Daniel vem pra casa? Essa pergunta era tão incômoda. Porque a gente não tinha resposta, então era Como uma, a gente sabe? queria ter essa resposta, né? E é uma pergunta inocente, uma criança de 3 anos, mas que às vezes era uma pergunta que às vezes irritava o coração, sabe? Você chegava cansado e ele vinha correndo. E é dolorido, porque não sei, eu faço, gente. E às vezes, eu não sei, hoje eu não lembro, mas provavelmente alguma das vezes eu devo ter respondido com tanto carinho.
E uma pergunta aqui, né, para vocês ali, né? Como foi lidar com o segundo luto, a segunda perda? Como é que foi para vocês? Vocês já tinham um tempo já, né? Foram É, 7 foi. meses Sete depois. meses Foi. depois. Como é que foi 7 meses. Não, foi quase um ano vivenciar depois. talvez aquele processo de novo, né? Aquela dor de novo? Difícil, né? Assim, eu acho que, de novo, né? O CIS de Deus. Eu entrei num processo depois de neurose. Eu fiz Uhum, tudo quanto é exame, fiz o Evandro fazer. A ponto do Evandro às vezes também falar fiz. assim: uhum, para. Porque eu falava assim: não tem lógica. A gente tem um filho normal e depois tem 2 filhos especiais. Então eu entrei numa neurose de que eu fazia exame uhum, da Fez o cabeça aos pés. Fiz ele genético fazer lá. cariótipo, fazer não sei o que. E o Evandro é estressado, né, cara? Porque eu entrei numa neurose e eu queria descobrir, eu queria resposta, entendeu? Eu queria uhum, saber assim, o que, que tem de errado comigo, ou com o Evandro, ou com nós dois. Não posso mais ter filhos? uhum, Então, eu entrei num quadro mesmo de neurose. E, de novo, nessa neurose gera afastamento, né? Porque, uhum, obviamente, o Evandro não conseguia ver o caminho que eu queria, que busca insana era aquela por uhum, respostas. E, e assim, né, para mim foi muito difícil. Acho que assim, a soma dos 2 lutos e os 2 lutos com doenças especiais colocou em mim uma dúvida muito grande, do assim, não, eu tenho alguma coisa errada comigo, sabe? uhum, Porque a gente sempre também acha que há alguma coisa errada na gente, uhum. né? Ou na Ou junção na do junção, né? casal. Verdade. E eu queria muito uma resposta. Aí, de novo, as minhas brigas com Deus. Senhor, eu tenho que pedir tanto perdão. Porque eu botava Deus na parede. Peraí, Deus, o que tem de errado comigo? Eu quero saber. Uhum, Me fala. Então, assim, para mim foi muito difícil. É, e eu acho que assim, você vê que são exatamente situações, parece que até ficam completas o seguinte, né? Como a gente falou, uhum, Daniel, agora já trazendo a luz da razão, né? Óbvio que a uhum, gente não teve isso lá na época, mas é, foi inesperado, né? No sentido de uhum, descobrimos já quando, né, estava dentro do quarto, nenhum exame anterior, né? Já a terceira gestação, na época, a gente não chegou nem a dar nome, né, na criança, por isso que a uhum, gente não está dizendo, mas a gente sabia que existia uma vida lá. Foi já no exame no morfológico, né? Não, Não, no translucência transferência nucal. nucal, 3 E que meses. aí já deu lá Tem a alterado. TN bem Translucência alterada. nucal. uhum, E aí vai aquela coisa, pô, então agora será que nós vamos ter o preparo necessário? Mas uhum. ainda era aquela coisa, vocês não estão no controle. Agora não. Aí a gente começa a ler sobre tudo, o que é TN, TN10. Pode ter que no próximo exame vai melhorar. Aí você estuda todas as síndromes possíveis, síndrome de Isso, Fatal, e síndrome de Down, síndrome é, de Edwards. Na época, assim, hoje, graças a Deus, Deus também me faz esquecer as coisas, mas eu sabia tudo de Tudo. todas as síndromes possíveis que meu filho teria. Sabemos como é que é isso. então. E aí você percebe que tem essa coisa Uhum, de mesmo assim você não estar preparado, né? uhum. Então, que é. Fala E que a gente a tá gente cheio de tentou, né? informação e pouca formação, porque Exato. E como muito foi muito abstrato. próximo, né? Com menos de um ano, você fala, pô, Deus levou, nossa, Aham, uma nova gravidez, que bom. Aí você uhum. toma. Eu lembrei do eletrocardiograma aqui. Faz Você tava lá em cima, pô, certo. ficamos felizes, comemoramos e tal. E desce de Ai. novo, né? E aí eu acho que se a gente pensar na sequência depois, a gente muda até mesmo os comportamentos, né? De para quem divulgar, para Uhum. fazer, né? Hoje você vê aquela coisa chata, revelação e tal. Gente, a gravidez Não, a depois gravidez do Gabriel, já ficou eu falo quase que que assim, dá até oculta, dó, né? porque eu acho que eu queria Tadinho do viver os 9 Gabriel. meses dentro de uma bolha. Eu tinha medo, eu tinha muito medo. E é engraçado que a doutora Paula, né, que foi a minha obstetra, ela falava assim: viva a gravidez. Eu falava, não dou conta. Eu tinha medo. Eu tinha medo de acontecer a mesma coisa. Aí outra coisa, eu também fiz um monte de exame, né? Muito mais do que eu Uhum. tinha A gente feito no. fez todos os exames e viu que não dava nada. Mas o medo, porque no do Daniel não tinha nada e deu alguma coisa, era tão Uhum. grande. Aí eu brincava, assim, acho que o único dia que eu vou ter certeza de que eu tô em paz é a hora que eu sair no terceiro dia da maternidade, com meu filho nos O meus colo. braços. E não, agora realmente não tem nada, sabe? Uhum. Porque é processo de Deus mesmo. E é processo de cura, porque. E eu falo que o Gabriel veio mesmo para curar, né? Uma pimentinha lá na Uhum. nossa casa para curar, duplamente curado, porque Nossa. eu Uhum. tinha umas feridas bem grandes abertas, assim, no coração mesmo. E aí é que se a gente fala que aí você vai falar assim, Cláudia, mas como que se pode, né? Uhum. Uma gravidez normal,
uma gravidez com uma doença, uma má formação, uma gravidez com uma síndrome que nós não conseguimos identificar porque veio a óbito, e uma quarta gravidez normal. Normal. O Gabriel não tem Perfeito, nada. Gabriel. Uhum. Hoje está com 5 anos, ele foi na escolinha Só agora. tem uma essa coisa que semana. explica, é a vontade de Deus. Não tem jeito, né? Essa sim. Outra pergunta que eu recebi aqui, né? Como que foi para vocês, né? Ou como vocês veem hoje o processo do luto, né? Como é que, né, hoje a gente pode, de repente, contribuir com quem está do outro lado nos assistindo? E como é que vocês veem hoje o processo do luto? Foi importante? Quais foram as fases que vocês identificaram? Como é que vocês hoje, né, olham para isso, né? Eu creio que depois de curar muita coisa, lógico que a gente lembra, né? As memórias boas tem, né? Mas como é que é para vocês isso? Eu acho que, a primeira coisa é importante a gente viver o luto, né? Tem pessoas que pulam essa fase, né? Uhum, E eu acho que. E uma coisa que eu digo para um casal, né? De luto, pelo menos uhum, para a gente, é que é normal termos processos de lutos diferentes. Porque o Evandro teve o processo de luto dele e eu tive o meu. Só que naquela época eu não conseguia entender uhum, isso. Eu não conseguia entender, ver o Evandro seguir a vida dele, ir pro trabalho. a- e aí é que eu falo, como o homem não demonstra, como eu não uhum, via o luto nele, eu achei que assim, como assim? Nós perdemos um filho e ele tá vivendo a vida e eu tô aqui. Porque eu tava num luto mesmo, uhum, naquele luto de viver. Assim, eu quero morrer junto, por que que não foi eu? E isso nos afastou. Então, se eu puder contribuir com alguma coisa com quem está nos assistindo num processo de luto, tá tudo normal. Cada um vive o luto. E entenda que às vezes o teu marido tá escondendo a dor que tá lá dentro, porque é dos homens esconder a dor. E não deixar, eu acho que não deixar esse processo de luto afastar o casal, porque uhum. é, é um risco. Eu acho que isso acontece muito. Aconteceu com a gente, acho que pode Uhum. acontecer com muitas famílias também. E para você, Evandro? Eu acho que assim, a Cláudia até descreveu bem, né? Eu já havia adiantado. Eu acabei encontrando, de certa forma, essa fuga das outras atividades, né? Falar assim, vivemos aquele momento, né? O Uhum, velório, óbvio, muito marcado, né? Um caixãozinho, momento, sepultamento, tudo é extremamente doloroso. uhum, Só que o outro dia, o sol nasceu, né? E vamos seguir, né? uhum, Tava machucado por dentro, mas eu falava, gente, a vida efetivamente continua, uhum. né? E, e aí acabou exatamente acontecendo isso que a Cláudia disse, né? Que ela falava, ela foi lá viver e ela queria talvez compartilhar aqueles Uhum, momentos e eu tava lá já tocando a minha vida, né? E lutando internamente, uhum. sofrendo e tal, né? Então acho que é, Foi isso a gente só tem essa consciência hoje, agora, né? né? Verdade. No momento a gente quer, porque assim, é o homem, aquele, eu fechei e falei, gente, vou fazer minha caminhada, vou sair, vou andar, vou fazer minhas atividades, porque eu não quero ficar pensando nisso, Uhum, né? Porque aquilo lá vai ficar nutrindo um uhum, sentimento ruim, né? Então, E o hoje a Evandro gente tem sempre essa foi muito percepção. fechado, sempre foi, uhum. desde que a gente se conheceu. A gente Tatuzinho brincava, bola. chamava ele de tatu bola quando a gente se Tatu conheceu. bola. É porque você encosta, o Aham. bicho se fecha. Eita. E assim, óbvio que eu acho que se acentua nos momentos de dor e esse entendimento, às vezes, de que a gente precisa de ajuda, às vezes, no processo do luto também, André, Vocês porque falaram essa é a verdade. duas Hum, coisas que você falou que eu achei que extremamente importante, principalmente você que está nos vendo aí, né? Eu queria que você se atentasse a isso. Primeiro, precisamos de ajuda. E segundo, a absorção, né, o processamento do luto, ele vai ser individual. Por mais que as fases sejam as mesmas, mas ele é individual. E eu vejo realmente isso que essa crise que vocês viveram e conseguiram depois colocando e ajustando, é uma crise, eu acho que comum em muitas famílias, né? Porque não tem como, né, gente? A gente acaba querendo, mas podia estar mais perto, tá mais longe. Eu acho que realmente precisa ser de um acompanhamento, né? Acho que vocês fizeram a melhor coisa, foram acompanhados, né, por um terapeuta que te ajudou, né, a entender, não, como é que o Evandro processa o luto? Como é que a uhum, Cláudia processa o luto? Né, cada um tem um tipo de comportamento, cada um tem uma personalidade, cada um tem um temperamento, uma forma, né, de receber ou dar amor, e eu vejo que isso é crucial. Eu acho que se resolve talvez bastante problema dentro, né, de um relacionamento pós, né, um luto aí, ou dentro do processo de luto, porque realmente, né, a gente fica
né, eu vejo muitas pessoas falar, mas ele tá distante, ela tá distante, porque dói, né? Como eu disse, a mulher ela já foi, né, lá no DNA dela programada para ela ser auxiliadora, ajudadora. Então é muito comum a gente receber informações, né, tem uma criança especial, o pai abandonou. Tem Uhum. mesmo. O pai, ele, né, ele não tem aquele afeto, lógico que tem um cordão umbilical que ajudou muito o processo da gestação ali, e a gente fica, eu fico espantado, falei, como que o pai abandona, né, a mãe fica só nessa situação, mas a relação, né, mãe e filho, ela é muito maior. E a gente vê também o lado negativo disso, né, a gente vê muitas mães que têm dificuldade de liberar o filho para crescer, Isso. né, então a gente Ou que precisa de esquece o marido ou que depois que tem o esquece, filho, né? exatamente, aí Tem casa muitas mães que casam com o emocionalmente filho, com o é. filho e esquece o marido. Então, eu acho que realmente é importante isso que vocês trouxeram aqui, pessoal, porque talvez você que está aí e vivendo isso, não entendendo esse processo, você precisa de uma ajuda. Né? Você precisa de um acompanhamento, né, terapêutico, você precisa sentar com a pessoa e o falar, né, ajuda muito. Para nós são mais fechados, né? O Uhum. Evandro é muito diferente do André, né, meu bem? Aqui que é mais fechado, é mais, né, de não. A Marina às vezes pergunta: como é que você tá? Não sei. É. Não sei. Eu não sei traduzir como é que eu estou. A E a gente tem essa Marina, dificuldade de e a Marina tinha verbalização que. mesmo. Aí depois eu pegar a Marina e falar coisa e falar, agora eu entendi o que, que eu tô sentindo. Porque a Marina falou assim, 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 faz sentido. Então eu estou, tá doendo, né? Tá, porque parece que para nós, né, o homem processar essa parte emocional, né, e colocar para fora, realmente é difícil, mas é importante. Né? Faz bem para o casamento, né? Faz bem para a pessoa. Né? Então acho que isso aí foi um ponto legal que a gente tocou aqui, né? Que vocês falando ali, eu fui, né, entendendo algumas coisas, né? Lembrando. Né, a gente tá Viu que a menos gente não é tão tempo ali, né? diferente, né? Não é diferente. Faz sentido isso aqui, né? É, mas outra pergunta que me colocaram aqui que eu acho legal, né? É, tá, vocês passaram, né, por esses momentos difíceis, tiveram, né, o quarto filho, né, que tá aí, né, saudável. E aí vocês decidiram entrar na fila da adoção. Quando que surgiu a adoção, né? Por que que surgiu a adoção, né? Então, na verdade, a adoção surgiu depois que a gente tinha perdido, que eu tinha perdido a terceira gestação. A gente resolveu entrar na fila de adoção, até porque então nós tivemos a neurose de buscar um monte de Uhum, coisas, e eu fiquei com muito receio de ter um outro uhum. filho. Eu falei, vamos adotar, porque Tem amor aqui ao pra dar. controle, eu É. tenho amor para dar, mas ao controle. Se eu adoto, eu tenho controle, eu não vou viver. A gente acha, Aham. né? E aí a gente nós entramos para a fila, fizemos o curso. No final Tem do o curso de apoio lá da adoção, Pontos de tem Amor. o apoio da Ponte de Amor. Rodrigo mais a Sara? No final do curso, descubro que estou grávida. Hum. E aí, engraçado, quando o Gabriel nasceu, ainda ligaram para confirmar se a É. gente ia ficar Não, na você fila. imagina, no dia do Gabriel já nasceu Nascer. lá, toca coisa, fulano da vara de infância e juventude. Eu, tá, e aí? Ele falou, não, é só para fazer atualização cadastral e tal. Eu falei, nossa, naquele momento. E aí, vem a Ai. decisão, né? Vamos continuar na fila, não vamos continuar na fila? E entendemos que sim, que vamos continuar na fila, até porque, querendo ou não, Deus nos deu 4 filhos, ele tomou 2 antes, mas a gente tem condições de amar mais, né? Uhum. De dividir. E tem muita. Eu tenho uma visão, e é engraçado, né? Eu falo por Evandro que são coisas. Eu falo que é de Deus. Quando eu era adolescente, eu sempre falei que eu ia ter 4 filhos. Uhum. Era uma coisa que sempre vem de mim, né? Já na coisa. E eu acho que tem tanta criança no mundo que precisa de amor, e às vezes você citou aí, né? O pai descobre que vai ter um filho especial e foge, né? Abandona a mãe. Eu acho que é medo, sabe? No Uhum. fundo. É medo de Uhum. lidar, que é o que a gente sente, porque no fundo, quando você recebe uma notícia de que seu filho é especial, de que ele tem uma Medo do doença, desconhecido, né? a gente perde o controle. E como a gente, nós seres humanos, não só a Cláudia, mas nós que gostamos de estar no controle, eu acho que a gente fala, opa, aqui não. Aqui eu sei Uhum. que eu não vou ter o controle, eu vou embora. Então, acho que é triste você saber que tem muitos pais que abandonam
a mãe com um filho especial. Mas tem muitos pais e aí mães também abandonando Uhum. crianças hoje, né? Então, a gente decidiu continuar na fila. Nós estamos aí há 7 anos na fila. E, 17 e anos. toda vez que eu assisto, ou que eu escuto, assistir não mais, tem muito tempo que a gente não assiste televisão aberta, mas que eu escuto, né? Porque às vezes minha mãe assiste e conta, Uhum. padrasto, não sei quem, matou uma criança de 3, 4 anos. Eu falo, gente, pra quê, né? Tem Uhum. tanta gente na fila, eu tô há 7 anos, me dá a criança que eu não vou matar, vou deixar aqui, vou dar amor, vou dar Uhum. educação, vou tentar colocar, vou apresentar a salvação em Cristo Jesus, que é o nosso papel como pais, né? Apresentar a Uhum. salvação em Cristo Jesus para os nossos filhos. E, enfim, eu acho que esse é o processo. E decidimos ficar, estamos aí Uhum. na fila. Já tem Se for 7 da anos. vontade de Deus, 7 anos. É, vai Estamos no fazer processo 7 de anos. revalidação agora, Uhum. porque depois de 6 anos a vara te chama para revalidar se você ainda tem interesse. Uhum. Mas, Refaz o nossa, perfil e tal, mas tá. Estamos no processo. Eu sempre vejo falar, né, assim, dessa fila, né, para adoção. Na visão de vocês que já estão aí há 7 anos, por que vocês acham que isso é tão burocrático, é tão difícil, né? Se a gente, igual você falou, quantas crianças estão aí aguardando na fila, né, para serem adotadas? O que vocês veem? Eu sei que vocês fizeram alguns treinamentos, eu acho que passa ali para vocês uma visão de qual é a realidade, né? Conta para nós. o processo no Brasil hoje de legalização para que a criança possa ser adotada, ele é muito complexo. E Uhum. ele tem um viés de garantir para a criança a Vínculo consanguíneo, né? parentalidade consanguínea. Então, Uhum. para você tirar, porque para você adotar a criança, ela tem que ser destituída da parentalidade. Uhum. De família. E esse processo de destituição de parentalidade, ele é muito complexo no nosso país, Uhum. porque a lei prevê que você tem que tentar todas as pessoas à volta, avós, paternos, maternos, tios, tias, ou seja, Uhum. pessoas de relação consanguínea. E o que que acontece? A criança vai passando o tempo. Uhum. A adoção, a criança, se ela não é adotada ali até os 6, 7 anos, é muito pouco provável. São Uhum. muito poucas pessoas. E até porque você, como terapeuta e entendedor, sabe que o caráter da criança é formado até os 7 anos. Uhum. Então, adotar uma criança que está com 10, 13, 15 anos e Uhum. que tem aí uma bagagem emocional com o seu caráter praticamente definido, não é um desafio para qualquer um. É. Então, assim, o volume de pessoas que estão na fila de adoção para adotar crianças com essa idade maior é muito pequeno, e a Uhum. criança acaba ficando num Você orfanato, pode bem optar ali por acolhimento. escolher a idade que você quer. É a pior coisa Isso. do mundo. Eu falo assim, Parece que é um estar na menu. fila de adoção É, assim, é amor, tem que ter muito, mas é a Uhum. pior coisa do mundo, porque você preenche um formulário que você tá numa loja escolhendo o seu boneco Nossa. para o seu filho. Porque você vai falar a idade, o tamanho, a cor assim, e é um controle que você não tem, que não é nada, a hora que você engravida, você não fala assim, meu filho vai vir branquinho, dos Uhum. olhos azuis, você Uhum. não coloca, né? Você vai vir menino, lá você escolhe, se é menino, se é menina, a até qual idade, até qual idade. idade, se você aceita doença conhecida antecipadamente não, se você aceita doença especial ou não, se você aceita AIDS ou não. E aí, nessa parte de doenças, de coisas, você entra no detalhe de várias coisas. Então, assim, não é um formulário agradável de Preencher, preencher, né? não. Porque, assim, Imagina. eu entendo, óbvio, a necessidade, e até porque também entendo que quando há muitos casais que entram na fila de adoção e devolvem, né? Que eu acho que o Uhum. pior do que se adotar é você devolver uma criança adotada. E eu falo assim, gente, como? Você foi lá, você decidiu, você Uhum. tomou decisão, você viveu o processo, você levou a criança para dentro da sua casa. Aí, óbvio, você levou a criança para dentro da sua casa, você vai ter problemas. Assim como você tem problema quando Aham. você está criando um filho. E aí você não consegue lidar e fala, não, vou devolver igual mercadoria no supermercado, não me adaptei, Uhum. não me fez bem, vou devolver. Mas acontece muito, tem muitas crianças que passam por lares que são adotadas e são São devolvidos. devolvidas. E o que eles falam, né? Que seria quase uma Chega mais um pirâmide, pouquinho perto dessa aí, Evandro. quase uma pirâmide invertida, né? Então, assim, Aham. você tem realmente um volume de casais muito grande para adotar crianças numa faixa do recém-nascido até 2, 3 anos de Uhum. idade. E exatamente pela essa demora da justiça, é muito difícil. Então, quando aparecer um, dois, e aí, Uhum. né?
E você tem já um número bem elevado de crianças acima de 13, 15 anos, né, que já estão fica lá de 13 até 18 anos, depois de 18 anos acabam se abandonando, né, que eles têm que Uhum. sair É do obrigado a abrigo, sair com 18 obrigado a anos, sair a dos sair 18 do, anos do do abrigo, orfanato. e Nossa. E não tem aí pra onde você ir, não tem precisa, família. né, no caso, né, como você tem que preencher esse formulário, então por isso que talvez a gente esteja lá há 7 anos, é que você também necessita, como casal, entender até qual ponto você vai da sua estrutura psicológica para adotar uma criança. Quanto mais velha, né, maior vai ter essa formação de caráter que a Uhum. Cláudia falou, e de acolhimento que você vai ter que ter, né, de Uhum. dedicação em cima daquela criança. Então, talvez seja isso uma das explicações. Obviamente, a Uhum. gente não é especialista nisso, né? A gente Uhum. só tem acompanhado e estamos aí. Somos mais um dos inúmeros casais brasileiros aí que estão buscando a ter crianças aí como poder dar o amor por adoção, né? Mas esse Que é é o amor de legal, né? Deus, né? É, Fomos exatamente. Fomos adotados. adotados. Eu fiz um curso no semestre passado do Marcos Lucado e ele fala num dos capítulos disso, né? Que os pais, quando adotam, entendem, não Uhum. que os outros não entendam, mas entendem o que é o amor de Uhum. Deus, né? Experimenta o Do nível de amor amor, né? por adoção, por Que é uma escolha, né? É escolha. uma Porque não é escolha. o progenitor, né? O Uhum. progenitor foi lá o que fecundou e pronto, né? Esse é o Exatamente. pai progenitor. Agora, Uhum. o pai, né, É, adotivo, aquele lá que o vai Geraldo fala, né, que tem efetivamente. 3 tipos de. O Geraldo é o presbítero lá do nosso estudo bíblico, e ele fala, né, do pai provedor, o progenitor provedor e o pai realmente quando você Uhum. escolhe, né, a adoção de Deus, né? Porque Uhum. gerir um filho é muito fácil, né? Uhum. Basta Uhum. você ir ali e fecundar É. uma E mulher. hoje tá. Prover também, hoje a Prover lei também pode obriga, né? te dar a Uhum. pensão, Porque Agora a você mas, dá gente. mas pensão. Agora, ser pai, ele falou, ele até citou que, eu não acompanhei, mas parece que tem uma lei aí que estão tentando obrigar o pai a dar amor. Como é que você ama? Ou a mãe também, Aham. porque às vezes a gente pode colocar o filho no mundo e não amar, né? Uhum. Como é que você obriga alguém a dar Uhum. amor? É difícil, né? É algo que vai do coração de dentro pra fora, né? Mas eu acho legal, né, vocês contando aí, né, depois da vivência dos dois, né, dos dois processos de luto que vocês tiveram, ainda tem, né, no coração de vocês aí o desejo, né, é de só que a gente é ter, maluco, né? Querer ter 4 filhos, mas a gente, hoje em dia, né? mas isso é legal, né, isso é bonito, porque realmente é, é uma escola para nós, né, o luto, né, ensina que a gente tem que realmente expandir, né, a nossa mente, o nosso olhar e vivenciar como vocês vivenciaram, passar como vocês passaram, né. Eu creio que tem muita gente que está nos assistindo, provavelmente tá, e aí, eu vou para adoção, não vou, é porque realmente tem um medo, né, ixi, eu vou para gestação, e aí, como é que vai ser? Eu vou vivenciar tudo aquilo ali de novo? Né, eu creio que realmente passa isso na cabeça de todas as pessoas, não tem como você não passar por isso, né? Por isso que eu sempre aconselho, seja acompanhado, acho que Sim. né, faz parte, isso, mas também, né, eu creio que é importante isso, né? E se você não, né, tem a condição de adotar, realmente adotar. Eu não posso ter mais filhos, adote, vivencie, né? Porque, como vocês falaram aqui com muita propriedade, né? Quem está construindo, quem está cuidando, que é realmente o pai. Né? Porque ser progenitor é muito fácil. Agora ser pai, cuidar, trabalhar do caráter, da educação, uma boa educação que não é somente uma escola, mas é uma vida, né, conjugal que aponta ali para a construção. Né? Eu gosto quando E a Bíblia diz através de exemplos, né? exatamente. Principalmente, E a não Bíblia só. fala um negócio que eu gosto muito, que ela fala assim, olha, nossos filhos são como flechas, né, na aljava do valente, aguardando o tempo, né? Fala assim, somos como os flechas, né? Eu trago sempre para os pais, né? Os nossos filhos são como flechas aguardando quem vai lançar o valente, quem vai lançar o pai que vai lançar o filho para aquilo Uhum. ali. Né? Se a gente tem né, uma redoma que blinda os nossos filhos de crescer, tá errado. Se a gente tá com medo né, de gerar esse caráter no nosso filho, nós estamos errados. Então eu Uhum. creio assim, que realmente é uma escola isso para nós. Né? Isso que vocês viveram, né, esse compartilhar, isso mostra que é possível a gente passar pelo luto, Sim. né? Precisamos ser cuidados, sim. É possível a gente ter um coração aberto, né? A querer adotar, né? A fazer um bem para uma criança que, como vocês falam, 18 anos vão ser né, literalmente expulsas né, daquele abrigo, porque ela tem que se virar, tem que viver. E aí tem, né, não teve um pai para dar um destino, não teve uma mãe para formar essa criança ali. Né? Eu acho que realmente isso traz para nós uma mensagem muito boa, né? Muito positiva. Aí vocês viveram ali,
né, e estão ainda dispostos, né, a servir, né? Porque amor é um serviço também, né? serviço, Amor é um serviço na construção, na proteção que a gente faz pelos nossos filhos, para que ele, a Bíblia fala, primeiro a gente faz para nós, depois a gente faz para o outro, né? Mas eu fico feliz em ver, né, esse coração de vocês. Né, como desde lá do início, né, eu sempre falei isso para Marina, né, como que a nossa história ela conversa, né, e a gente vê, né, vocês estão ali na frente, passaram, né, por aquilo que a gente está passando, está vencendo, né, isso é uma inspiração. Eu acho que mensagens assim, né, vão levar para você que está nos assistindo, para você que está acompanhando aí, vai publicar, na verdade, compartilhar isso com outras pessoas. Histórias assim mostram para nós que é possível a gente ter, né, uma situação rara. E como eu disse, todos nós somos raros, cada um com seus defeitos, seja Exato. ele físico, emocional, espiritual, né, no caráter, seja cada um de nós é raro, né, mas é possível a gente ter uma qualidade de vida, né? Possível a gente ter uma qualidade no nosso relacionamento, né? Vocês aí com duas crianças, é possível vocês, né, formar e mostrar para eles, né, que vocês venceram toda essa fase, estão aí prontos para ajudá-los, né? Eu creio que, né, posso assim dizer por pouco que eu conheço vocês, né? Pouco não, eu tô uns 15 anos aí, um tempinho bom que a gente Exato. eu conhece como vocês mudaram. Como isso amadureceu vocês, como fez vocês enxergar, né, com outra perspectiva, né? E isso é bom. Eu queria, né, para a gente ir caminhando aí, né, para o encerramento, né, que vocês pudessem falar aí, né, cada um pouquinho, como que essa vivência mudou, né, a vida de vocês hoje? Como é que vocês enxergam, né, a vida a partir disso tudo que vocês viveram, né, dessa escola que vocês foram aprovados aí? Eu falo muito, vou deixar o Evandro falar primeiro. Pode. Eu acredito que ainda estamos no processo, né? Uhum. Não é não tem lá um ponto final, né? Fala, Uhum. tô pronto, né? Então Uhum. a gente entende que a gente está nesse processo de evolução. Eu gosto de ressaltar que é importante esse compartilhar, né? A comunhão é muito importante, Uhum. né? De a gente estar exatamente aqui trocando uma ideia, falando com as pessoas, né? Mostrando que é possível, né? Deus disse não ia ser fácil, né? Então Uhum. não é fácil. A gente vai ter tribulações mesmo, né? Uhum. E, e a gente vai aprendendo até essa, né? Uhum. Entender que é fora do nosso controle, entender de que a gente precisa, né, ser de alguma forma a luz na vida do outro, né? Então Uhum. você não adianta a gente se isolar lá, vou viver Uhum. meu luto sozinho, vou viver a minha história sozinho, eu vou tentar definir tudo por mim sozinho, mesmo que eu Uhum. me tranque lá dentro e faço, né, meus pedidos, mas é exatamente nesse compartilhar, né, nesse Uhum. amor, nessa doação do amor é que a coisa acontece, né? Que eu Uhum. acho que é esse ensinamento e é esse processo de amadurecimento que a gente tem vivido, né? Então, Legal. acho que essa é a mensagem principal. E podem ter certeza, vai aparecer os anjos, vai aparecer a ajuda no tempo necessário. Seja lá, como a gente falou, no momento da UTI, Uhum. aquela enfermeira, aquele toque, aquela conversa, vai entrar num processo de adoção, eles vão dar a realidade para você também. Vão falar, ó, é assim, que vai ter essa dificuldade, mas você vai ter ajuda, Uhum. né? Então, basta dar o passo, basta se movimentar, você sabe que você vai poder ter uma rede de apoio. Acho que isso é muito importante. Deus dá o Bom, chão, né? Dá o passo que Deus dá o chão, né? é isso E ele aí. movimenta. E é bom, né? O Evandro falou de aparecer os anjos, né? Eu acho que esse é um dos propósitos do projeto, né? Poder Uhum. ser um anjo aí na vida das pessoas que precisam, né? Das famílias raras. Mas eu acho que o Evandro resumiu, é isso, é um processo, né? Eu não acho que a gente chegou ao final. Uhum. Eu acho que transformou muito a nossa vida, não tenho dúvida disso. De aprender, de humildade, de sair do controle, de intimidade com Deus, porque às vezes a Uhum. gente é. Eu brinco, né, que é os domingueiros, os cristãos de domingueiro, né, que a gente tá na igreja, mas o dia que tem um almoço de família eu não vou, o dia que tem um churrasco do amigo eu não vou, mas no outro domingo eu vou, mas eu vou lá. Mas tem intimidade mesmo com o Aham. Senhor, aquela intimidade diária de buscar e de entender e de ouvir a palavra dele, né? Então, eu acho que talvez em termos de transformação, e é engraçado, né? Porque eu falo assim, dessa transformação do espiritual,
de entregar o controle na mão do Senhor, decorre todas as outras. Decorre uma transformação emocional, porque hoje eu diria que eu tenho muito mais domínio das emoções do que eu tinha anteriormente, porque hoje eu sei que é fruto do Espírito e que eu deixo ele frutificar, né? Eu parei de brigar com ele aqui, ele quer dominar e eu quero dominar. Então é um processo mesmo de transformação de fé. Eu acho que é de fé mesmo, assim, de amadurecimento na fé em Cristo Jesus mesmo e saber que os planos são os planos dele, né? Mesmo a gente estava vindo para cá conversando sobre essa questão da adoção e hoje as coisas são tão diferentes hoje, André. Meu coração é tão tranquilo com tudo. Vai dar tudo certo, porque tá nas mãos dele. E se não der certo do jeito que eu gostaria, também tá tudo bem, porque é o plano de Deus, né? Então, ter esse entendimento, André, de que tudo é dele, que ele só nos empresta, né? Nós só fazemos a parte da mordomia, de cuidar, e que é conforme os planos dele, e os planos dele são melhores que o nosso, traz uma paz e uma alegria que é diferente do que eu vivi antes dessa experiência, né? Você fala assim, nossa, Cláudia, você vai falar de alegria depois de falar de 2 lutos? Vou. Porque hoje eu tenho uma alegria de Deus no meu coração, mesmo tendo perdido, entre aspas, né? 2 filhos. Eu falo entre aspas porque eu falo que eu não perdi, porque eu sei que eles estão lá na eternidade, que um dia eu vou encontrá-los. Mas hoje eu experimento da alegria do Senhor na minha vida. Então, é gratificante, assim, entender que esse processo foi necessário na minha vida, talvez para experimentar essa alegria hoje. Então, é dele, é por ele, e é com ele, e para ele. É interessante que Jesus ele fala assim: venha a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Eu sempre falo que o fardo de Jesus, ele é sempre mais leve. Ele é sempre, né, mais tranquilo de se carregar, porque ele vai tirando os pesos. E esses pesos vão ser tirados na caminhada mesmo, né? No caminho. No caminho que não tem como, né? Se a gente vai olhando, e eu realmente eu acho que Deus na nossa caminhada, na nossa história, na nossa jornada, ele vai ensinando isso, né? Eu acho que é importante até para você que está nos assistindo entender isso, porque às vezes a gente está disposto a carregar um fardo pesado. E Jesus está falando, vem, tira o fardo, vamos andar leve. Né? E qual que é a diferença de andar... Mostrar que você tá forte. De andar leve e com pesado? Leve a gente vai mais longe. Né? As limitações, seja elas emocionais, a gente vai perdendo, né, no caminho, vai abrindo mão, né? Chega uma hora que a gente cansa de lutar, né? Falando, não vale a pena a gente... pedras da mochila. Exatamente. Das pedras da mochila. E eu acho que é isso muito, né? A gente vai aprendendo. E talvez essa é aí, né, você que nos assiste, a sua realidade. Né? Tá vivendo uma vida pesada, uma vida cansativa, uma vida, né, frustrada, ferida. E tem oportunidade de você deixar essas pedras, né, como a Cláudia falou aqui, né? Eu vou deixar a sacola de lado pesada e andar mais leve, andar mais, né, descansada. Eu acho que isso é vida para nós, né? É vida. Porque quando a gente tem essa consciência, né? Quando muda essa consciência aí, a gente vai ver que para trás foi bom, mas foi pesado. A gente teve alguns resultados, mas talvez se fosse mais leve, seriam outros resultados. Mas a gente só pode mudar daqui para frente, né? Então o convite, né? Eu acho que foi legal essa mensagem de vocês aí, porque vale a pena a gente andar mais leve, né? A gente realmente, né, eu entendo exatamente o que você falou, Cláudia. Hoje, né, quando eu olho, né, para nossa história, para o tempo com Samuel ali, cada videozinho, né? Porque hoje ainda tem mais, né, a facilidade do vídeo, tudo a gente vê ali, né? E às vezes eu faço alguns vídeos e publico ali, né? Porque hoje realmente existe um nível de alegria. Não quer dizer que não tá doendo, não quer dizer que não tem lembrança, né? Isso, né, acha, né, como disse, né, para todo super-homem tem a sua criptonita, né? Acho que é importante porque não é errado a gente se mostrar fraco diante dos homens. É errado a gente se achar que é Deus diante dos homens, né? A gente realmente tem as nossas vulnerabilidades, a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem, né, as nossas mazelas, mas a gente tem um Deus que nos ajude. Então, que legal, né, poder bater esse papo, compartilhar. E eu queria, para a gente encerrar, que vocês pudessem deixar uma mensagem,
né, do coração de vocês para cada família que vai receber esse vídeo, né? Como a Cláudia disse, né? Um dos propósitos do podcast é ser realmente um anjo na vida de alguém ali, né? De alguma família. Eu queria que você pudesse aí, né? Vocês dois, deixar sua mensagem. O Evandro para os homens e a Claudinha para as mulheres. Aproveitando, Claudinha, que esse é o mês das mulheres, Esse né? é o mês das Né, deixa uma mulheres. mensagem aí para as mulheres, para as mães aí, e o Evandro para os homens aí, pra gente. Bom, primeiro queria agradecer, né, André? Contar a nossa história. Hoje dói bem menos, mas é dor, sempre vai ser dor. Uhum, Eu falei aqui da alegria de Jesus, a gente experimenta a alegria, mas não deixa de sentir as dores. uhum, A minha mensagem para as mulheres é essa: busque a Deus, gente. Conheçam a Jesus e a verdade, não tem nada melhor. uhum, E busquem apoio, ajuda. Você não está só. E mesmo que se sinta só, Jesus está aí. Creia nisso. Eu uhum, acho que não tem nada melhor do que saber que não estamos sós, que Ele está aqui ao nosso lado, que Ele uhum, enviou o Espírito, o Consolador, que vai nos sustentar, que vai nos revelar, e que se a gente silenciar o nosso coração e a nossa mente, Ele vai falar. A uhum, gente só precisa ter essa paz de silenciar, porque às vezes a gente quer resolver, né? Nossa mente está o tempo inteiro resolvendo tudo. Então a gente precisa silenciar para que o Espírito possa agir na nossa vida. Então uhum, busque a Deus, busque apoio, e aí o projeto Famílias Raras está aqui. eh, Queremos ajudar, né, André? Eu acho uhum, que queremos ajudar de várias formas, né? uhum, Emocional, espiritual, material, na forma que for necessário, porque às vezes uhum, também, assim, não adianta a gente levar o espiritual se a barriga está doendo, uhum, se a dor é exatamente. na barriga, né? Então contem comigo também, contem com o projeto aí, que Deus sustente todas vocês. Então, acho que principalmente para os homens, né? A gente já acabou falando aqui, mas para não se tornar repetitivo, saber que vocês, né, os homens principalmente, vão vivenciar esses momentos do seu jeito, né? Mas acima de tudo, né, saibam, né, de que esse fardo pode ser compartilhado com o nosso Criador, né? Uhum, Que através de decisão mesmo, de caminhar nesse sentido, e aí uma vez que você toma essa decisão de, né, ter esta intimidade para entender que você não é o super-homem, né, que tudo você tem que ser capaz, porque aquilo fardo, você sabe, né? Acho que a pessoa ela vai entender o que a gente está falando exatamente. aqui, ela fala assim, tem uma parte lá dentro que vai te mostrar que você precisa de ajuda. Então, o homem tem essa dificuldade da expressão, né, verbal, né? Mas Deus também deixou aí um livro, né, que a gente fala que é o manual, né, para os seres humanos aqui em como viver, mas crie essa rotina na sua vida, né? Se você ler a palavra, você vai ver que tem muita resposta lá para essas dúvidas angustiantes que o homem tem, Uhum, principalmente, né? Então eu comecei a fazer isso, eu tenho leitura diária bíblica e tem sido transformador e entender e poder hoje estar falando e compartilhando com vocês. Então, fica a minha mensagem aí. Faça um pequeno movimento, mas faça um movimento. é isso aí. Evandro, Claudinha, muito obrigado, né? Foi um prazer a gente poder sentar à mesa, poder bater um papo. Eu creio que nós vamos fazer isso mais outras vezes, né? Porque, como eu disse, né? O projeto ele vem para ser um anjo, né? E vocês são anjos, né? Que podem ajudar pessoas, né? Se vocês vivenciaram tudo isso aí e podem ajudar. Muito obrigado mais uma vez por ser, né, esse braço aí do projeto, esse braço direito nosso. A gente está, né, junto, né? Como eu disse, né? Nós somos famílias raras, né? Não só porque é, pelo projeto em si, né? Mas porque eu creio que Deus ele une propósitos, né? Quando Deus ele une propósitos, eu creio que se, né, a gente pode ajudar, né? Como eu disse, né, se a gente for olhar pelos números, nós estamos falando de 13 milhões, né? Mais de 13 milhões de famílias no Brasil, né? Que tem, né, de alguma forma, uma criança, um parente, um ente aí que tem uma doença rara. E eu creio que, como nós falamos aqui, né, são pessoas que vão precisar, né, de alguma forma de apoio. Então você que está aí conosco, nos acompanhando, né, entenda, né, que o projeto ele é, né, essa extensão, ele nasceu para ser essa extensão, ele nasceu para poder dar esse suporte e nós queremos fazer isso aí,
né, para cada um de vocês aí, e chegar não só conteúdo, não só informação, mas chegar também para você, né, esse apoio. Como a Cláudia disse aqui, às vezes o apoio não é só o emocional, não é só o espiritual. Você vai precisar, né, eu não li aqui todos os desafios, né, mas tem os desafios, seja ele econômico, seja ele de saúde, médico, né, vocês viveram, né, no caso, quase estiveram aqui para São Paulo. A gente sabe que existe particularidades e conte com a gente. O que a gente puder contribuir com você, né, possa entrar em contato conosco e a gente vai construir isso juntos aí e ser essa voz, né, realmente para esses 13 milhões, né, ou mais de pessoas aqui. Muito obrigado, né? Nós que Sei que vai ter agradecemos. uma próxima aí, né? A gente vai sentar de novo, experimentar um bom queijo, segue lá o Brasil, né, por dentro lá, você vai, Oficial. né, ficar, né, empolgadíssimo, né? Porque eu vou te falar, isso é quase que viciante, né? A gente quer aguardando o outro, né? Então, segue lá. E você que ainda não nos segue, né, nas redes sociais, segue o nosso canal aí do podcast Famílias Raras, né? Lá no Instagram é Famílias Raras Podcast. E segue a gente aí, compartilhe com o maior número de pessoas e vai acompanhando aí a evolução do projeto. Eu creio que nós vamos estar aí logo, logo várias notícias legais para te contar, para compartilhar com você. Esse vai ser bom, vai enriquecendo e crescendo o projeto. Como eu sempre tenho falado, o nosso jargão é: todos nós somos famílias raras. Que Deus te abençoe aí e que tenha, que te leve a ter esse entendimento que o Evandro e a Cláudia trouxeram aqui. Anda leve, peça ajuda, que, né, eu tenho certeza que isso vai ser benéfico para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.